Bom dia, bem-vindo a todos a mais um ANTP Café. Hoje a gente vai discutir um assunto que, ao mesmo tempo, é alvissareiro, é histórico, né? Histórico porque, pela primeira vez, o governo federal coloca recursos para subsídio do transporte público. É claro que não foi nada focado numa política, em planejamento, como sempre, ou pelo menos como ultimamente tem sido, foi meio que arrancado a fórceps, né? Todos sabem que a PEC, chamada PEC das Bondades, ou desse o nome que se queira dar, acabou beneficiando uma série de segmentos, taxistas e assim por diante, e também aproveitou para, pelo menos, mitigar um pouco, amenizar um pouco os problemas que os municípios estão enfrentando na questão do transporte coletivo, particularmente na gratuidade. Gratuidade que rouba aí boa parte dos recursos, uma vez que o nosso transporte ainda continua sendo alimentado pelo passageiro pagante. A discussão de hoje justamente visa falar sobre esse assunto, mas avançando, né? Já que existe uma grande possibilidade de que essas gratuidades, principalmente no que se refere ao idoso, elas ultrapassem o final deste ano, ou seja, que a partir do ano que vem elas possam existir através de outros programas, como o próprio PNAME, ou até mesmo com a aprovação do marco regulatório, que é algo fundamental para o segmento. A grande questão que fica é como a tecnologia pode ser importante para ajudar nesse sentido. Para discutir esse assunto, então, a gente convidou aqui 3 representantes importantes e que participaram e participam dessa luta pela questão do transporte público coletivo no Brasil. Começando pelas mulheres, Andréa Tredi, que é da Empresa 1, né, gerente de negócios da Empresa 1, que participou de uma reunião, que depois ela vai contar para a gente, que reuniu várias empresas do segmento, como a CNA Calypso, a Dataprom, a Digicom, a Empresa 1, representada aqui pela Andréa, a Prodata, a Tacom e a Transdata. Temos também Marcos Bicalho, né, que é um dos diretores executivos da ANTU, Associação Nacional de Transportes Urbanos, que tem lutado aí pela ANTU, inclusive, um longo caminho, que, aliás, é um dos principais responsáveis para construir esse recurso. E, finalizando, o Gilberto Perry, pelo excelente trabalho que a Frente Nacional de Prefeitos fez e continua fazendo, e conseguindo criar um fato político novo e importante. Os prefeitos se transformaram nos últimos tempos como agentes políticos fundamentais, não só na elaboração das políticas no país, como, por exemplo, a questão da vacinação, mas principalmente também, no nosso caso, que é o que nos interessa, na questão do transporte público coletivo. Esse encontro, como todos vocês sabem, mas a gente sempre faz questão de repetir, ele só acontece graças ao patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus e da Mercedes-Benz, tem o apoio da OTM Editora e do Diário do Transporte, e é uma realização da ANTP com apoio também da Transdata. Eu, Alexandre Pelege, participo como jornalista, moderando o encontro, e Cláudio Sena Frederico é o nosso âncora neste encontro. Então, na qualidade de âncora, eu peço ao Cláudio agora que nos diga um pouco mais, ou pelo menos provoque um pouco mais o início dessa conversa que a gente pretende que seja, como sempre, rica e profícua. Gostou do profícua, Cláudio? Adorei o profícua. Indica que nós vamos ter um linguajar, assim, chamamos assim, clássico hoje. Então, exato. Bom dia a todos, bom dia, Andréa, bom dia ao Gilberto, ao Marcos. Eu fico satisfeito e, ao mesmo tempo, gostaria de colocar algumas questões, como sempre, aliás. O assunto não são os idosos. Apesar de eu estar aqui, o assunto não são os idosos. E, ao mesmo tempo, são os idosos, né? O assunto não é tecnologia, mas, ao mesmo tempo, o assunto é tecnologia, né? Eu acho que o assunto não é subsídio, mas, ao mesmo tempo, é um dos assuntos principais que nós vamos tratar aqui. Eu acho que, para começar, o assunto é solidariedade. Quer dizer, ou seja, é um assunto
solidário no sentido de que a gente procura viabilizar de uma forma objetiva, clara e transparente a passagem de recursos nacionais para as cidades e as pessoas que moram nas cidades. Tá? Então, para começar, é um fato objetivo esse, mas é solidariedade também com o fato de que nós estamos todos juntos e, muitas vezes, pessoas que normalmente não seriam muito vistas juntas, por exemplo, a indústria da tecnologia, estamos solidários em torno da intenção de criar um padrão nacional, de criar um instrumento nacional. Tá? Sinceramente, eu acho que isso é uma das raridades. Ou seja, nos últimos 40 anos ou 50 anos que eu estou metido nesses assuntos, eu diria que, por exemplo, o Vale Transporte foi um ponto importante que aconteceu desse tipo de coisa. Houve uma proliferação dos bilhetes únicos pelo Brasil afora e tal coisa, mas é raro se ver no Brasil essa solidariedade de todos enfrentarem juntos um determinado problema, utilizando a tecnologia, que é um facilitador. A tecnologia vai nos permitir ter um bilhete chamado Bilhete Nacional do Idoso, e que aí o que eu quero expandir justamente, que não é só o idoso, é que a gente gostaria de um dia ver esse bilhete ser um bilhete da solidariedade, quer dizer, um bilhete que abrange os recursos, a transferência de recursos, para que localmente todos que necessitam de um atendimento social sejam atendidos. Então, vamos dizer assim, a minha impressão é assim, ao mesmo tempo em que eu fico admirado com o sucesso até agora, que ainda é o início, mas o sucesso até agora, eu fico assim esperançoso de que isso seja só uma porta entreaberta e que a porta vai continuar se abrindo e que a gente use esse instrumento de tecnologia de caráter nacional como um cobertor para muitos problemas de solidariedade que nós temos que enfrentar. Então, vamos começar debatendo esse assunto, né? Na verdade, nem batendo, né? Conversando sobre esse assunto, já que aqui existe, como o Cláudio já falou, a palavra solidariedade, né? Nós somos solidários na solução e na resolução do problema. Então, eu queria começar com a Andréia, para que ela explicasse um pouco para a gente como foi a participação das empresas de tecnologia nesse início de construção desse instrumento que o Cláudio acabou de citar. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Essa foi um bom início, né? O nome Solidariedade. Eu acho que a junção de todos para entender um problema e buscar uma solução que seja nacional é um problema muito grande. E isso, assim, esse é um problema que afeta não apenas, né, as pessoas que que precisam do benefício, mas também os operadores do transporte, devido a essa questão hoje, né, como é sustentado o transporte, né? Então, o benefício hoje ele é pago pelo valor da tarifa. E esse benefício para um subsídio, né, ele tem um aporte aí para os operadores do transporte e para o transporte da cidade é muito importante. Então, essa junção, né, de todos nós em busca de uma solução tecnológica, ela tem uma veia comum a todas as empresas. Tecnologicamente, na nossa última reunião, né, com representantes de todas as empresas, a gente viu que tecnologicamente é possível. A gente tem que criar grupo de trabalho para a gente poder desenhar esse modelo nacional para que seja comum a todas as empresas, fazer uma customização nos softwares, né, nos sistemas de transporte, para poder ter essa identificação
desse bilhete de solidariedade, o bilhete nacional de solidariedade. Nós não entendemos que é possível, é uma questão mesmo da gente sentar, fazer esse desenho e que ele seja padronizado para que todas as empresas possam fazer essas customizações e possibilitar essa identificação. Um outro ponto que me chamou bastante atenção, também na nossa última conversa, é a possibilidade, devido a outros, e aí, Pelé, eu vou até te pedir para poder dar mais informações sobre isso, mas a possibilidade, o governo também está pensando no uso de um cartão de identidade nacional, que poderia, talvez, ser utilizado, né, para isso. E isso, eu acho que vem com uma ajuda muito grande, porque com isso a gente já teria ali uma mídia, né, que a gente pode vir a utilizar. E aí vamos trazer esse componente aí com mais informações sobre esse cartão, porque isso eu acho que tangibiliza, né, para o público em geral entender como que vai ser essa identificação nacional que vai começar talvez pelo idoso, né, mas que depois pode escalar e ir para outros benefícios, como falou o Cláudio. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Não, só voltando duas casas aí no jogo. Quer dizer, na prática, o que nós estamos conversando aqui é a possibilidade de, através de uma junção de todas as empresas de tecnologia, né, embarcada, que trabalham com bilhetagem no país, tá? se criar um ambiente, ou se criar um ambiente tecnológico onde, através de um cartão ou de uma mídia, como você falou, o idoso possa exercer o direito dele à gratuidade em qualquer ônibus do transporte público coletivo que ele entrar, em qualquer cidade do país. Sim. Certo? É isso? Sim. Eu vejo, todos nós vemos isso como uma possibilidade. O que a gente precisa é trabalhar, né, num padrão nacional. Todos juntos trabalharem, desenhar esse padrão nacional e disponibilizar esse padrão nacional para que todos, né, possam implementar em suas estruturas e suas tecnologias, cada empresa. Então lembrando, usando o mesmo argumento do Cláudio, você é da empresa 1, mas não é da empresa 1, ou seja, você está hoje na condição de representante, né, além da empresa 1, evidentemente, de todas as outras empresas que participaram dessa primeira reunião para construir, né, essa ferramenta, correto? Sim, nessa última reunião eu fui convidada para representar todas as empresas e o resumo da nossa primeira conversa, né, que há uma viabilidade técnica, né, isso é fato, a viabilidade técnica ele existe, não é um problema técnico, e sim uma questão de trabalho, de definição de um protocolo que possa ser usado por todos em conjunto, né, e que possa ser utilizado por todas as tecnologias. Isso, de uma forma geral, a ideia ela não é nova. O que eu quero dizer hoje a gente já existe a questão de fazer uma identificação de um padrão, de um cartão que possa ser lido por várias tecnologias. Isso não é novo, isso já acontece, inclusive, em praças em que uma tecnologia lê o cartão de uma outra tecnologia. Isso já acontece, só que isso não é padronizado. Há um acordo entre as empresas de tecnologia, há um acordo de NDA, há um acordo, inclusive, assim, de implementação, passam-se as informações necessárias para que o outro sistema leia aquele cartão, né? Que, na verdade, não apenas leia, né? Mas que transacione aquele cartão com tudo que é necessário para poder transacionar e passar as informações através dos nossos back-offices. Isso já existe. Isso existe hoje. Por exemplo, eu vou falar das nossas experiências, né? Então, nós temos clientes hoje no Rio de Janeiro que
utiliza a tecnologia da empresa 1 e lê o cartão da Rio Card dentro dos validadores da tecnologia empresa 1. A mesma coisa acontece também no Metropolitano de Guarulhos. Da mesma forma, a tecnologia empresa 1 lê cartões de outra tecnologia. Por que isso foi possível? Porque houve um acordo, né? Houve não apenas um acordo, mas houve um desenho, né, de um padrão que possa acontecer. O que nós estamos falando aqui agora é de um trabalho um pouco maior entre todos os fornecedores de tecnologia, sentarmos, propormos um padrão, né, esse padrão para o governo federal, de um desenho o que a gente chama de um software, né, seguro, que possa ser lido em todas as tecnologias, para poder identificar esse cartão e transacionar esse cartão de uma forma segura, e também que dê segurança não apenas para os sistemas de tecnologia, mas também para o operador, para o órgão gestor, né? Então, desenhar. Viabilidade técnica existe. A gente tem que trabalhar para poder propor esse padrão. Uma coisa que eu entendo que deve acontecer antes desse passo, né, é uma definição política e de processos também. Um movimento dessa natureza, né, com esse tamanho, existem algumas coisas que têm que ser definidas. Então, como conversamos até, eu vou falar um pouquinho mais resumido, depois você pode quebrar um pouco mais para a gente poder conversar. Mas, por exemplo, o governo federal ele vai passar um benefício, um subsídio. Ele vai passar esse subsídio e vai querer entender como aquele subsídio está sendo utilizado, né? Então, assim, não é simplesmente a identificação de um cartão novo, né? É um controle também do uso desse subsídio. Então, existe aí processos que precisam ser desenhados e tecnologia para isso existe, é só uma questão de desenho, de processo mesmo, de entendimento, quem vai ser o responsável por fazer o controle desse benefício, quem vai ser o responsável por passar as informações que o governo federal venha a solicitar para poder ter o controle desse subsídio. Isso é processual, na minha visão, porque a tecnologia já existe. E, para a questão que eu vou falar mais tecnicamente aqui, né, do SAM, subsídio do idoso, que seria uma forma... falando para todo mundo, eu acho que aqui o ambiente, né, é tecnológico, a gente pode falar isso, Então, Andréia, mas não vamos avançar muito, vamos só fazer um corte agora, para a gente, como esses romances, né, a gente dá um corte e volta para o passado, ou seja, como tudo isso começou. Foi fundamental na construção desse benefício a atuação dos prefeitos, tá? Sem a participação dos prefeitos, nada disso seria possível. Nós estamos discutindo como transformar em realidade algo que foi conquistado. Então, vamos conversar agora como se conquistou isso, qual foi a importância dessa conquista e o que essa conquista abre, né, do ponto de vista de participação da União como efetiva contribuinte para o transporte coletivo, algo que, como o Cláudio já ressaltou, é histórico, né, há muitas décadas não ocorre. Eu queria ouvir, então, o PR, para que o PR, representando a Frente Nacional de Prefeitos, nos conte essa luta política que, pelo visto, apenas está começando. Muito bem. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar Alexandre, Andréia, Cláudio, Vicário, todos da NTP, parabenizar pela iniciativa e dizer, viu, Pelege, participação dos prefeitos foi fundamental, mas ela foi ancorada em muito diálogo, muito debate sobre esse assunto, né, que vem de longa data, né? Então, todos acompanhamos a situação do transporte público urbano, né, Vicário, há muitos anos, e todos sabemos que já vinha passando por uma situação financeira bastante complicada, em função do fato
de uma aposta em um modelo equivocado, a aposta em um modelo que se sustentaria financeiramente exclusivamente com os recursos, com as receitas tarifárias, enfim, de tal forma que esse problema foi se agravando e a pandemia aí escalou o problema de tal forma que engajou ainda mais prefeitas e prefeitos nessa luta. Agora, eu queria muito destacar o seguinte, para que eles, prefeitos, possam ir para a arena de batalha, para a arena política, com argumentos, com a defesa de projetos, de teses, né? O que se faz fundamental é, sim, que eles tenham argumentos, né? Propostas. E isso, Bicalho, nós fomos construindo no tempo, todos. Fomos, eu estou falando aqui, no plural majestático, né? O Fórum de Secretários, os projetos que a FNP apoia, todas as instituições, vamos dizer assim, em geral, que trabalham diretamente ou indiretamente com esse assunto, de tal forma que, por exemplo, conceitos como esse que a gente agora acabou de falar e que a gente trata como se fosse assim, senso comum, mas em algum momento não era. Os sistemas não são sustentáveis apenas com receitas tarifárias. E isso lá atrás, quando se tinham as primeiras apresentações, assim, olha, vejam as principais cidades europeias, quantos por cento da receita tarifária participa do financiamento do sistema. Aqui é 60%, aqui é 40%, ali é 50%, e por aí vai. E isso foi, vamos dizer assim, sedimentando o ambiente e foi clareando argumentos de tal forma que, nesse momento bastante excepcional, agravado, repito, pela pandemia, os prefeitos puderam, sim, abrir um diálogo, né, com o mundo político, alertando para, vamos dizer assim, uma situação que chamar de grave talvez seja até minimizar o tamanho do problema, né? Então, depois já no início da pandemia, os prefeitos terem insistido muito para que os sistemas tivessem um apoio, porque os sistemas eram fundamentais para manter as cidades funcionando, todos sabemos aqui, obviamente, né? Para que as pessoas que trabalham nas farmácias, nos hospitais, nos supermercados pudessem ser transportadas, porque a pandemia não parou esses setores, mas esse apoio deu um trabalho danado e que eu estou me referindo a um projeto de lei que previa repasse de 4 bilhões de reais e que foi, infelizmente, depois vetado, mas também cujo desenho do projeto todos nós reconhecemos que era, vamos dizer assim, bastante complexo, né? Onde várias condicionalidades eram exigidas, né, dos municípios para que pudessem acessar o recurso e, possivelmente, aquilo o momento não era adequado para aquilo e aquele recurso, possivelmente, seria de difícil acesso. Bom, passada essa fase, né, que foi muito dolorosa, porque os sistemas com uma demanda muito baixa de usuários, né, aí esta possibilidade de financiamento das gratuidades que impactam o custo. Eu até fico admirado, às vezes, como aparecem leituras, mas o idoso não impacta o custo do sistema. Gente, como é que o idoso não impacta o custo do sistema? Mas é porque faz a remuneração por passageiro. Se fizesse a remuneração por quilômetro... Gente, qualquer tipo de remuneração, se você tem demanda, como é que aquela demanda não gera custo? Por hipótese, uma cidade que nós tivéssemos uma população toda acima de 65 anos e nesta cidade tivéssemos transporte coletivo. O idoso não impacta o sistema não ia ter receita tarifária zero, porque todos têm, por lei federal, e justo, no ponto de vista do mérito, o exercício desse direito. Então, é evidente que, ao planejar a frota, você está planejando para que a frota atenda os usuários e esses usuários estão contidos, né? Uma parcela importante são os idosos e que é uma parcela crescente dessa demanda do sistema de transporte. Nós estamos passando por uma mudança da pirâmide etária no Brasil muito intensa, todos nós sabemos disso, o censo vai trazer dados aí que vamos revelar ainda com que intensidade estamos fazendo essa transição e o impacto do custo do idoso no sistema será ainda maior no tempo. Equacionado emergencialmente, e aí a política, vamos dizer assim, tem esse lado maravilhoso, né? Porque um dia, no Senado ainda,
o projeto tramitava no Senado, vários prefeitos de capitais estiveram em Brasília e alguns deles tinham sido parlamentares, então tem aquele brochezinho que facilita lá o trânsito dentro do Congresso Nacional, e estava na pauta do Senado, aí os prefeitos, nós gostaríamos de ir no plenário, não sei o quê. O fato é que, de repente, lá, 6 prefeitos de capitais no plenário, inclusive o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prefeito Edivaldo Nogueira de Aracaju, presidente, prefeito Edmilson de Belém. Quando os prefeitos chegaram no plenário, tem que inverter a pauta. Aí os senadores, prefeito. Aí tinha lá uma pauta lá de um outro projeto, aí uma senadora, relatora, não, a gente volta depois, vamos cuidar dos prefeitos, os prefeitos estão aqui, eles têm que voltar, tem voo, mudou a precedência da pauta, aprovou o projeto do Senado Federal. É uma evidência de que a política, sim, esta participação presencial, aguerrida, insistente, né, dos atores políticos é fundamental, senão a roda não gira. Né? E lá, naquele momento, nós comentávamos, o MDR constituiu lá o Fórum Consultivo, né? E havia lá, às vezes, mas tem também a possibilidade do Vale Social. Gente, os prefeitos já tiveram 7, num determinado momento, reuniões com o ministro de Estado para falar exclusivamente sobre o auxílio ao idoso, que é uma lei federal, que impacta, o Vale Social não terá esse impacto. Não, mas é que... Pessoal, os prefeitos já tiveram não sei quantas reuniões com Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, está pactuado, é do idoso, e muita gente duvidando, ainda colocando, mas vamos ver, será que... Muita gente que eu estou falando assim, a dissintonia entre o mundo técnico e o mundo político estava numa velocidade, o mundo técnico em outra. Em um determinado momento, aí a PEC que foi aprovada, todo mundo conhece a história, e o recurso foi contemplado apenas para 2022. A luta agora está em tentar tramitar o projeto original que veio do Senado, que vai precisar de adaptações, não só em relação ao período de abrangência, que agora 2022, vamos dizer assim, está contemplado pela emenda constitucional, como tem que mudar a data para contemplar os próximos anos, mas também uma sofisticação do texto, uma melhoria do texto, porque nós todos estamos percebendo agora, nesse processo de execução da emenda constitucional, há, claro, várias dificuldades, eventualmente identificação de algumas injustiças, porque aqui o sistema de trem transporta X e o de ônibus Y, e vai ser injusto assim, vai ser injusto assado. Aí é a carência de dados que no país que se tem, né, desta política pública, infelizmente, mas que, lógico, com a participação de muita gente, talvez o deputado Isnaldo acolha essas melhorias, volta o texto para o Senado, e a gente tem certeza que será aprovado rapidamente, e quem sabe aí, vamos dizer assim, inaugura de uma forma mais duradoura, já está inaugurado, que é a emenda constitucional, né, mas se inaugura de uma forma mais duradoura, um recurso que eu não chamaria de subsídio. Eu tenho essa defesa dessa tese assim, de longa data. São recursos não reembolsáveis. Ou recursos não tarifários no sistema. Porque o subsídio dá uma ideia assim, de ajuda, sabe? É um negócio que não está muito bem organizado. Dá um subsídio lá, sabe? Mesmo em outras línguas, o termo usa subsídio, mas eu acho que aqui no Brasil ganhou uma conotação assim, no mérito, né, de subsídio, uma coisa esquisita, né, que não precisa, e aí talvez recursos não tarifários no sistema possa ser mais adequado. Mas eu queria, finalizando, Alexandre, acho que até já me estendi, Cláudia, não sei qual seria o tempo, mas eu acabei de chegar da Alemanha e já fui para lá com uma curiosidade muito grande, que foi assim, como os alemães implantaram um vale mensal de 9 euros, Ricardo. 9 euros. Para a pessoa circular quantas vezes quiser durante o mês todo. Lembrando que a tarifa lá é por volta aí de 80, 90, 100 euros por mês nas cidades alemãs. Né? Baixar para 9. Baixar para 9, André, e fiz mais uma coisa que eu só descobri agora, indo lá. Inclusive, o nosso presidente Edivaldo Nogueira já citou isso em reuniões, né? Assim, dessa agressividade do Estado alemão em, vamos dizer assim, tentar equacionar essa subida do preço da energia no mundo todo em função da guerra, né? E também da diminuição
dos usuários em função da pandemia, do home office e outras coisas. Bom, não só 9 euros para viajar o mês todo, mas 9 euros para viajar em qualquer cidade alemã. E especialmente o idoso, que nós estamos falando aqui. O idoso que mora em Hamburgo, que tem um filho que trabalha em Berlim, o que ele fazia? Para tomar a decisão de ir a Berlim, num país onde o transporte público conhecemos, né? Sabemos, né? Vamos dizer assim, um nível de desenvolvimento incomparável com o nosso. Mas o idoso saía de Hamburgo e ia para Berlim, e em Hamburgo, a sua cidade, ele está acostumado a usar o sistema de transporte público local, mas ele ia para Berlim de carro. Porque chegava em Berlim, ele tinha receio de como que eu vou, onde que eu compro o cartão, como é que é a lógica da compra do bilhete em Berlim. E aí a pessoa resolvia fazer uma viagem de carro, quando podia ir de trem, e depois lá usar o transporte público, mas ele tinha esse receio. E agora, o que os alemães estão comemorando? Porque a mesma tecnologia, o mesmo cartão no país inteiro, o idoso sai de Hamburgo, vai de trem a Berlim, um trem, vamos dizer assim, de longa distância, chega em Berlim e usa o vale e utiliza o sistema de transporte com o bilhete que ele já comprou em outro lugar. E eu estou curioso demais, e aí pedi até ajuda lá do Ministério, entre aspas, do Desenvolvimento Regional Alemão, para indicar um técnico, para contar para nós como é que eles dividiram o dinheiro. Ricardo, você imaginou, o governo federal pôs o dinheiro na mesa para poder bancar o vale de 9 euros. E que ia valer em todos os lugares do país, todas as cidades do país. Que base de dados utilizaram para poder fazer a partilha disso? Como é que fez o cálculo disso, né? Então, eu acho que é importante, às vezes, a gente ter essa comparação com, vamos dizer assim, situações assim tão mais avançadas ou tão diferentes. Mas é outra realidade mesmo. Mas nós temos que aprender. Aliás, nós aprendemos, sim, com as cidades europeias, com as cidades norte-americanas, canadenses, nós aprendemos, sim, que os sistemas não se sustentam só com recurso tarifário. Então, nós temos que, sim, aprender com quem já está rodando, que institucionalmente tem, vamos dizer assim, mais robustez, mais tempo de estrada, para que a gente possa aqui tentar copiar o que é, adaptar, né, obviamente, que é bom. Aí as vantagens do desenvolvimento tardio estão na mesa mais uma vez. Desculpa se me alonguei, mas era só para começar a conversa. Ok, Perry. Bicalho, sua vez agora. Você já foi bem provocado hoje aqui. Ok. Bom dia a todos. Queria agradecer aí a oportunidade de estar presente aí nesse encontro com vocês e a gente conversar um pouco, né, sobre essas questões tão importantes para o transporte público urbano, né? Eu queria voltar um pouquinho no tempo também, Pelés, para falar sobre essa bandeira, né, do setor, que é uma bandeira bastante antiga, né, que é a questão do custeio dos benefícios tarifários, né? Dentro da lógica atual, todo mundo sabe, né, que alguém está pagando essa conta e acaba sendo o usuário, né? O usuário paga hoje todas as gratuidades, né, do sistema, naquelas cidades que não tem ainda o subsídio público, né? Ele assume esse custo, né? E esse custo não é barato, né? Hoje, na média nacional, as gratuidades e benefícios, né, tarifários representam aí um custo de 20%, né, em cima da tarifa, né? Então, significa que o passageiro comum está pagando por isso. Daí porque os operadores sempre lutaram, né, por fontes de custeio para essas gratuidades e que tivessem origem nos orçamentos públicos, né? É uma batalha antiga e que não só na linha de que era o usuário que está pagando, mas porque o setor como um todo, né, que é um setor que presta um serviço público essencial, ele acaba assumindo responsabilidades e externalizando recursos para outros segmentos econômicos, né? Na medida em que a gratuidade do idoso é um problema de assistência social, está na própria Constituição Federal, né? O passe estudantil é uma política de educação. Então, acaba que o setor de transporte externaliza recursos para outros segmentos, né, sociais, para outros segmentos econômicos, né, e sendo que nós somos um serviço público essencial, igual à saúde, igual à própria educação.
Então, na realidade, essas duas questões, né, elas precisavam de uma solução. E sempre foi bandeira, né, não só dos operadores, mas também do poder público, né, no sentido da gente buscar, né, uma solução para isso. Conseguimos, num determinado momento, incluir isso numa alteração da Lei de Mobilidade Urbana, mas, infelizmente, ainda no governo Dilma, isso foi vetado, né, porque a proposta poderia trazer aí reflexos grandes nos orçamentos, tal. Era o discurso da época, né? Não desistimos, continuamos tentando, né? E com essa crise da pandemia surgiu novamente, né, a oportunidade da gente enfrentar, né, essa questão das gratuidades no setor e buscar aí soluções, né, dentro de um programa maior, né? Quer dizer, o próprio marco legal, a proposta inicial, original, ela já apresentava um compromisso dos órgãos, dos poderes, dos entes federativos, no sentido de incluir nos seus orçamentos públicos receitas específicas, né, verbas específicas para custear essas gratuidades. A ideia é que leis federais seriam custeadas com recursos da União. Leis estaduais que estabelecessem benefícios tarifários seriam custeados com recursos do Estado e leis municipais com recursos dos municípios, né? Essa é a lógica que sempre foi defendida, né? E com a oportunidade de buscar isso aí, né, dentro desse quadro grave da pandemia, foi que esse projeto de lei, né, foi apresentado no Senado Federal e logo assumido aí como uma bandeira também da Frente Nacional de Prefeitos, igual o Gilberto contou. E a ideia inicial era que não fosse uma coisa temporária, né? Que fosse uma medida definitiva, que a gente caminhasse na direção do pleito, né, de ter uma solução definitiva para o custeio das gratuidades no setor. Na tramitação no Senado, esse projeto, né, que é o projeto do PENAME, ele sofreu alterações, né, até por pressões do próprio Poder Executivo Federal, e o que era perene, né, o que era uma solução definitiva, passou a ser uma solução emergencial de 3 anos. Né? Com essa alteração, ele foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde se encontra hoje. Né? Um outro ponto também que foi alterado na proposta original foi a questão do cadastro dos idosos. Né? Existia uma preocupação de se cadastrar os idosos para que você pudesse medir o tamanho, né, desses recursos e depois fazer algum tipo de controle da sua utilização. Né? Essa proposta estava constando, né, lá no documento original. Ela pretendia que fosse alterado o Estatuto do Idoso, incluído no Estatuto do Idoso a necessidade do cadastro, né, para que o idoso pudesse utilizar esse benefício. Como várias cidades hoje já conseguiram, de alguma forma, implantar esse cadastro e utilizam, né, essa forma de controle. Né? Esse cadastro ele tem resistências, né? E um dos discursos que surgiu no Senado para derrubá-lo foi de que a universalidade do direito que estava na Constituição Federal, ela seria prejudicada, né? Dentro dessa lógica que o Gilberto citou, né? O idoso que mora em Hamburgo não poderia utilizar esse direito em outra cidade, né? Então, ele ia para Berlim, lá ele não conseguia utilizar o direito. Né? Transpondo isso para a nossa situação aqui no Brasil. Né? E, com isso, a ideia de cadastrar os idosos, ela acabou perdendo força, né? Foi combatida pelos senadores, existia lá pessoas que defendiam que não haveria necessidade, né? Que o idoso poderia apenas fazer prova da sua idade por qualquer documento para utilizar seu direito, né? E caiu essa obrigatoriedade. Nós temos uma
uma ressalva muito grande com referência a essa questão do não controle, né? Primeiro porque o idoso é colocado numa situação de dificuldade e numa situação também assim de discriminação dentro do espaço do transporte público coletivo, principalmente nos ônibus, né? Onde, por conta de você não ter nenhum tipo de controle, ele fica impedido de passar pela catraca dos ônibus, né? E aí ele se acumula na parte anterior à catraca, né? Isso dificulta o trânsito de pessoas dentro daquele veículo, né? E também cria dificuldades de conforto, porque às vezes você tem assentos vagos na área paga do veículo e o idoso não pode acessar porque ele não pode passar na catraca. Então, além de você não ter controle, você discrimina o idoso na hora de utilizar o direito, né? Mas, por outro lado, não deixa de ter razão que a questão da universalidade, principalmente com sistemas de bilhetagem independentes, né? Igual é hoje a realidade do país, né? Depende de cada sistema, são softwares diferenciados, né? Então, você tem dificuldade realmente de buscar essa padronização sem esses estudos, né, que a Andrea acabou de citar na sua fala. Bom, com isso, nós perdemos, então, essa proposta do cadastro, né? E o projeto que está na Câmara, né, acabou gerando aí, né, uma cunha para que, na emenda da 123, né, a gente pudesse ter ali consignado já um primeiro sinal de que o governo federal reconhecia que ele precisava participar do custeio do transporte público coletivo, e uma das portas de entrada nessa participação seria o custeio da gratuidade dos idosos, né? Incluído na emenda constitucional 123, né, nós discutimos muito e a FNP participou ativamente disso, né, coordenando a interlocução com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no sentido de buscar, né, uma regulamentação daquela emenda constitucional, né, que pudesse trazer aí um mínimo, né, de justiça para a distribuição desses recursos, né? Os critérios gerais já estavam definidos lá na emenda constitucional e a ideia era viabilizar, né, de que forma poderíamos habilitar os municípios num prazo relativamente curto, né, e fazer uma distribuição que pudesse não ferir, não trazer muitas injustiças para o sistema. O critério básico, né, foi população idosa dos municípios, né, que está até a base de dados foi estabelecida na emenda constitucional, que é o DataSUS, né, que tinham dados mais recentes e mais atualizados do que o próprio IBGE. Então, com isso, se estabeleceu esse critério, né? A partir daí, houve um trabalho bastante acurado da FNP para dividir os municípios em grupos. Nós temos diversas situações diferenciadas, né? Temos transporte intermunicipal de caráter urbano, temos transporte interestadual de caráter urbano, né? Temos serviços realizados pela CBTU, que é uma empresa federal, né, que é subordinada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Temos o trabalho realizado pela Transurb, lá na região metropolitana de Porto Alegre. Então, são inúmeras situações onde, em determinados locais, você, inclusive, encontra operação municipal, estadual e da União no mesmo local, né, dividindo o mesmo espaço geográfico, né, 3 gestões diferentes do sistema de transporte público coletivo. Então, tudo isso gera, né, dificuldades na hora da distribuição desses recursos, né? Nós estamos, inclusive, tratando desse assunto agora especificamente em algumas situações que precisam de maior atenção, né? Para buscar uma solução para esse problema, mas reconhecemos que o cadastro dos idosos, né, e
a efetiva controle, né? O efetivo controle das gratuidades é fundamental para a gente poder proporcionar ao longo do tempo, né? Essa transparência que é necessária toda vez que você utiliza recursos públicos, né? Para determinada atividade, principalmente uma atividade que a grande parte dela é explorada pela iniciativa privada, né? Então, hoje, no nosso segmento dos operadores de ônibus, existe uma conscientização muito grande de que, na medida em que o subsídio público avança no setor, né, nós vamos ter que trabalhar cada vez mais a questão da transparência, né, a questão da clareza, né, das informações e dos dados de produção, né, para poder isso não ser questionado ao longo do período e não inviabilizar essa política pública, né? É claro que o gestor público tem que ter segurança, né, para poder repassar um recurso e saber que aquele recurso realmente está sendo utilizado. Então, nós entendemos a necessidade de avançarmos numa solução para a utilização da gratuidade dos idosos dentro de um sistema que utilize a tecnologia implantada, naturalmente respeitando, né, a independência dos sistemas, respeitando, né, a propriedade das bases de dados que cada sistema desse hoje construiu ao longo dos tempos, né? Mas acreditamos que a tecnologia vai ter resposta para isso, né? Na medida em que, se houver realmente uma união de todos esses fornecedores, de todos esses players que atuam no setor, a gente chegará a um consenso. Aliás, isso já foi tentado anteriormente, né? A própria NTU participou de iniciativas nesse sentido, no sentido de padronizar, né, alguns aspectos aí da bilhetagem eletrônica, né? Mas não avançamos naquele momento, né? Hoje existem padronizações já em vigor na Europa e em outros países, né? Mas a União Europeia tem padronizações nesse sentido. Então, a gente entende que nosso segmento tecnológico vai chegar a um consenso e possibilitar, então, a gente ter aí a efetivação desse controle da gratuidade dos idosos, né? E também, de alguma forma, criar aí as condições para que usufrua, né, desse benefício que está na Constituição Federal de uma forma bastante livre, né, e sem discriminação. Perfeito, Bicário. Bom, gente, vamos dar só uma paradinha agora e a gente retorna daqui a pouco. Só lembrando que a coordenação desse grupo, né, que discute a questão tecnológica para viabilizar o cartão da solidariedade, como já lembrou o Cláudio aqui, o cartão nacional do idoso, a coordenação é da NTP, né, que tem feito o relacionamento com as empresas. Bom, vamos então agora só soltar 2 vídeos aí dos nossos patrocinadores, da Volkswagen, Caminhões e Ônibus e da Mercedes-Benz, e a gente já volta daqui a pouco, logo após os vídeos.
Bom, gente, voltamos aqui. Bom, depois dessa primeira rodada, onde todos os nossos convidados participaram, fizeram as suas considerações, eu devolvo a palavra, então, para o Cláudio, para que o Cláudio possa aí avançar um pouco na construção e na continuidade dessa conversa. Cláudio, é contigo. Bom, eu, como âncora, eu não quero afundar o assunto. Eu falo que o importante aqui... Eu queria dizer o seguinte, é curioso que a gente aborda o assunto, quer dizer, a gente que eu quero dizer, não são os outros, não nós aqui, abordam o assunto do dinheiro para o serviço, né? Então, bom, já que se arrecada tanto, já que a tarifa só pode ser de tanto, então o serviço só pode ser assim, quando a questão é exatamente o contrário. O assunto é assim, a mobilidade é um assunto nacional. Não tem sido reconhecido esse fato, mas a mobilidade é um assunto nacional. Não é só, inclusive, a mobilidade pública. Pior ainda, a mobilidade individual é um assunto nacional, porque é um assunto relacionado à energia, à segurança energética e tudo mais. Então, a mobilidade é um assunto nacional. Para que a mobilidade seja mais racional, né, não basta um jogo de mercado. Quer dizer, não basta meramente cobrar das pessoas uma tarifa suficiente, que as pessoas não podem pagar, algumas pessoas ficam excluídas, tá? E tudo mais, e aí, então, a tarifa acaba sendo tanto que não é suficiente para pagar o serviço. Enfim, nós estamos rodando sempre nesse mesmo círculo vicioso. A questão é a seguinte, qual é a mobilidade que precisa ser feita? É tal. Quanto custa essa mobilidade? Tanto. E, como disse bem o Gilberto, em vez de se falar em subsídio, quem paga a conta? A questão é essa. No fundo é isso. A gente pode chamar isso, inclusive, realmente de recursos extratarifários, uma coisa que é perfeitamente razoável, já que uma parte o passageiro vai pagar e uma parte, que é extratarifário, vai pagar alguém. Bom, o assunto é quem é que vai pagar e que não seja um sistema emergencial, que seja um sistema que haja recursos, assim como existe para a saúde, assim como existe para a educação e tal coisa. Então, você já sabe, o raciocínio é o contrário. Com quanto eu conto nesse nosso Fundo Nacional de Mobilidade? Tanto. Qual é o custo da mobilidade? Quanto? Então, eu preciso cobrar do passageiro essa diferença. Porque o problema é o contrário. Tem que vir de algum lugar em que exista, em que o governo nacional assuma, e antes do governo nacional, em que o país assuma. Porque, no fundo, o governo nacional também não tem dinheiro. O governo nacional arrecada o dinheiro da população, das pessoas em geral. Então, tem que haver uma racionalidade de dizer, bom, esses recursos que nós vamos recolher vai ser assim, nós vamos conseguir recolher tanto, tal. O risco que nós corremos com tudo isso, e eu acho que isso tudo vai ter que ser discutido e vai ter que ser resolvido. Mas o risco que se corre aqui é, como o Gilberto falou, de a gente ficar como lá no Congresso, dizendo, bom, então a gente precisa considerar também a questão ambiental da Amazônia e tal e coisa, bom, e aí não sai nada, né? O fato é que já se identificou que existe um segmento, chamemos até assim, emblemático, que é dos idosos. E que os idosos, porque como eles são uma gratuidade total, não é abatimento, não é 50%, não é 30%, a questão da tecnologia é simples. Ou ele é ou ele não é um idoso. Se ele é um idoso, ele entra. Se ele não é, ele não entra. E os dados são também simples de serem obtidos com segurança e serem transmitidos com segurança. E a única coisa que nós queremos é transformar a emergência num sistema permanente. E eu acho que essa é a nossa questão, partir disso e ter um bom exemplo. Eu sou um acreditador total nos sistemas de bons exemplos, ou seja, tendo um bom exemplo, todos querem. Se todos querem, tem poder político. Então, a questão é essa. Nós precisamos que alguém seja bem atendido. E a gente precisa ter recursos permanentes nacionais que fluam de uma forma vitoriosa para esse alguém. Esse alguém, no momento,
são os idosos, né? E esses idosos, eu conheço o problema da indignidade que eles enfrentam, como o Bicalho falou. Ou seja, o primeiro lugar, não foi mencionado aqui, mas no caso do ônibus, inclusive o ônibus não para no ponto. Se no ponto tiver 3 idosos e mais ninguém, em muitos lugares no Brasil, o ônibus não para, ele passa direto. Isso é uma indignidade. Não vai ser resolvido por fiscalização. Isso tem que ser resolvido pelo fato de que alguém tem que pagar a conta deles. O ônibus vai parar porque vai receber os recursos que precisa receber para poder funcionar. Então, o meu pleito aqui é dizer o seguinte: vamos marchar para frente com vigor e esperança de que o bilhete do idoso seja o bom exemplo faltante em o país assumir nacionalmente a necessidade de transferir recursos e existir um sistema solidário de que isso possa ser feito. Basicamente, é isso que eu conclamo a todos, né? Não estou pretendendo fazer uma passeata nem nada, mas eu conclamo a todos que a gente trabalhe junto nessa direção. Nazareno Afonso mandou para a gente aqui que, na visão dele, um serviço essencial e direito social o usuário pagar as gratuidades, 20%, e ainda todos os impostos. Isso não é socialmente justo, segundo o Nazareno. Ele diz que o MDT, né, a Fundação MDT, com todos os seus membros, questionavam isso já em 2005 com a tarifa cidadã. Bom, o Bicalho trocou num ponto interessante aí, que é a independência entre sistemas, mas, ao mesmo tempo, que isso é perfeitamente compatível com uma solução universal. Então, a gente retorna agora um pouco para a questão da tecnologia e a Andréia poder falar um pouco sobre isso. Andréia, contigo. Bom, como eu havia já comentado antes, né, eu gosto dessa ideia, do exemplo, né, para a gente vai ser mais objetivo. Porque se a gente colocar, voltando aqui um pouquinho, no âmbito geral, a gente vai ter que discutir muitos pontos. Muita política vai ter que ser discutida, muitos processos, e eu acho que pensar para a ideia do idoso, né? Porque é um direito nacional, está na Constituição. Então, aí a gente dá o exemplo com o idoso. Gostei demais, Cláudio, desse ponto aí, porque eu acho que é a possibilidade que a gente tem de olhar mais objetivamente, trabalhar numa solução viável para isso, e aí sim passar, aí depois outras discussões, né, vêm à tona e passa a ser reutilizado aí nas demais coisas. Bom, com relação ao idoso, né, transformar a identificação do idoso nacional. Existe, sim, possibilidades, e aí, de novo, a viabilidade técnica, ela existe. O que a gente tem que pensar? Nem sempre uma solução ela está baseada apenas tecnologicamente falando. A gente tem que pensar em processos. A gente tem que pensar em como que a gente vai interconectar quem são os responsáveis por cada item para a gente poder fazer um desenho que seja viável. Porque a tecnologia, ela é viável. Então, vamos lá. Eu tenho um cartão do idoso. Esse cartão ele pode ser reconhecido por todas as tecnologias. Isso, inclusive, já é uma tecnologia que não está implementada, mas, em termos, não existe uma inovação. Ela já existe em outros aspectos, que a gente vai criar um SAM para aquele cartão e todas as tecnologias vão aportar aquele identificador idoso em suas tecnologias e vai fazer o reconhecimento. Agora, como nós vamos ter um cadastro nacional? Como cada sistema hoje é complexo, como que hoje o sistema é gerido, né? Existem municípios em que o operador é responsável por fazer o cadastro do idoso. Existem outros municípios que o próprio órgão gestor faz esse cadastro em parceria com o operador.
ok? Quem faz o controle do uso, normalmente, é o operador em conjunto com o órgão gestor. Então, existe ali, a tecnologia ela vai ter que permitir este cadastro, né? Porque, pensa, a gente tem que pensar na unidade. O idoso ele está ali participando de um município. Então, num primeiro momento, ele vai acessar um cadastro dele, talvez, naquele município. Mas o sistema, ele pode ser um sistema nacional. Entendeu? E o município acessar esse servidor nacional para ter a identificação desse idoso. A gente, uma vez definido isso, quem vai ser o órgão nacional que vai fazer o cadastro dos idosos? Hoje, a gente já tem vários órgãos que têm esses cadastros de forma diferenciada. Unificado, eu assim, não conheço. Hoje, no transporte, o idoso ele é cadastrado no órgão gestor do município. A gente teria que ter um responsável aí nacional por ter esse idoso. Por quê? Por que isso? Porque o idoso de Belo Horizonte, ao ser reconhecido na cidade de São Paulo, a tecnologia de São Paulo vai ter a transação referente àquele idoso. E se for uma fraude? Né? Ele vai ter que ser controlada. Ele vai ter que verificar. A identificação ela é fácil. Agora, o controle ela é mais complicada. Porque depois que ele usou, vamos supor que, de alguma forma, ele perdeu, não vou nem dizer que ele permitiu o uso dele, o uso do cartão dele por outra pessoa, mas perdeu o cartão e outra pessoa pegou aquele cartão. Aquele cartão, ele tem o uso no transporte, é um direito. E outra pessoa vai utilizar. E aquilo tem que ser controlado para não deixar aquela pessoa ficar fazendo uso daquele cartão. Como que isso vai ser feito? Então, vai ter que existir aí um centro comum, né, em que as tecnologias de cada município acessem esse banco, possam fazer esse controle e poder falar e agir junto ao idoso, explicando para ele que está havendo fraude com aquele cartão dele, trocar o cartão ou bloquear o uso dele, caso ele tenha feito isso de forma permissiva. Então, veja, de novo, a tecnologia, inclusive essas duas tecnologias, tanto para controle quanto para identificação, elas já estão no mercado, não é inovação. A gente já faz isso no âmbito, né, municipal. Agora, o pensar que esse grupo de estudo vai ter que fazer é criar esse padrão, esse grupo de estudo vai ter que fazer, e além disso, né, definir os processos de como que esse controle vai existir, e também, gente, a gente tem que pensar na questão do custo, né, porque tudo isso tem um custo. Os sistemas de cada operador terão que ser evoluídos para poder atender essa inovação do cartão. Então, isso aí tem um custo também que a gente tem que pensar nele. Você está no mudo, Pelé. Desculpe, sem querer eu toquei no botão aqui. Gilberto Perri, do ponto de vista de continuidade dessa luta em defesa da questão do transporte público, ou seja, na verdade, de federalizar o problema, né? Porque até então o problema ficou sempre restrito ao município e o Estado só entrava nessa história quando o transporte era metropolitano. Quais são os próximos passos agora que a Frente Nacional de Prefeitos, nessa luta pelo transporte, está prevendo realizar e já vem realizando, aliás? Dois desafios que estão aí colocados na mesa, Alexandre. Primeiro, oferecer ao deputado Reginaldo Bulhões uma proposta de substitutivo ao texto que tramita na Câmara dos Deputados, texto que veio do Senado Federal. Então, é preciso melhorar, qualificar, ajustar o texto, porque a ideia, claro, é que esse texto retorne ao Senado e possa ser perenizar essa política pública, né? Originalmente está escrito lá os próximos 3 anos, que seriam 22, 23, 24.
e que seja 2 anos, 23 e 24, nesse projeto de lei, mesmo assim, é preciso melhorar o texto, mesmo que seja circunscrito a 2 anos, e, eventualmente, até negociar um prazo maior. E aí o recurso que sabemos, né, 5 bilhões ano. Bom, esse é um desafio dos próximos passos, Alexandre. O outro é continuar nesta linha do enfrentamento das gratuidades, que sabemos que não serão o suficientes para enfrentar o problema como um todo do sistema de transporte público, mas a segunda gratuidade mais gravosa, depois da do idoso, é do estudante. E aí, com mais complexidades para ser enfrentado, porque tem um estudante da rede pública e da rede particular, tem um estudante da rede estadual, tem a do municipal, tem um estudante, tem de todas as ordens, que sabemos, né? E gratuidades que são em municípios com valores diferentes, e aí o impacto disso no orçamento em si, se não é no orçamento público que a gente quer onerar, que é onerar no orçamento do ente federado que concedeu aquele benefício. Para fazê-lo, é evidente que esta despesa é uma despesa em educação. Para contemplar essa despesa em educação, nos 25% constitucionalmente exigidos que os municípios apliquem em educação, nós vamos precisar negociar com a bancada da educação do Congresso Nacional. Então, há aí, né, vamos dizer, outras complexidades que se agregam e que certamente terão rebatimento do ponto de vista tecnológico. O André concorda com você, já imaginou? E aí o cartão do estudante, como administrar essa, vamos dizer assim, esta gratuidade, né, de tal forma que o usuário pagante também não sustente, além do idoso, o transporte do estudante, o que é absolutamente injusto. E eu estava até pensando aqui, cara, fazer uma comparação. Restaurante popular. Tem muitas cidades brasileiras. Imagine se um restaurante popular fosse sustentado exclusivamente com as receitas dos usuários. Em geral, o restaurante popular tem um preço irrisório. Simbólico, né? Quase simbólico. Tá, obrigado. É um preço simbólico. Mas e se não fosse? Poderia ser um restaurante popular, ele pega o custo, né, dos ingredientes, né, dos funcionários, e aí divide pelo número de usuários. Num determinado momento, a sociedade fala, não, no restaurante popular, quem é idoso deveria almoçar de graça. Não é justo que o idoso, né, com um valor de aposentadoria tão modesto, pague mesmo com um valor simbólico, né, um valor barato, se fosse. Aí você combina com os outros usuários. Fala, galera, que tem menos de 65, os mais de 65 vão parar de pagar, vocês vão pagar para eles. A refeição era R$5, vai passar a ser R$5,50. Em algum momento, alguém tem uma outra ideia. Vamos colocar, então, agora um restaurante popular de graça ou com um abatimento para os estudantes. Afinal, ainda não está... Né? E aí você pega, combina com, vamos dizer assim, combina com os russos, né? Pessoal, vamos pagar também um pouquinho mais só? Não faz sentido, gente. Então, assim, esta clareza de que as gratuidades instituídas por lei, o orçamento do ente federado que deu causa àquela gratuidade, sustenta orçamentariamente e financeiramente aquela gratuidade. Então, voltando, Alexandre, para resumir a resposta à sua pergunta. 2 próximos passos importantes. Qualificar o texto da gratuidade do idoso e construir a alternativa legal para enfrentar o tema da gratuidade dos estudantes, sendo que esses, mesmo completado esse dever de casa desses 2 assuntos que estão na mesa, que eu descrevi, ainda assim nós temos muita coisa para falar de mobilidade urbana, como todos aqui sabem. Bicalho, o que você complementa sobre isso, Bicalho? Sobre o marco regulatório, como fica? Na realidade, eu acho que nós tratamos aqui de uma parte, né, do problema, né, que é essa questão de benefícios tarifários, mas nós temos em tramitação, né, já no Congresso Nacional, um projeto de lei que trata das questões mais estruturais do setor, né? E esse projeto de lei, apresentado em 2021 pelo senador Anastasia, na época, né, ele foi fruto de uma discussão entre diversos agentes do setor, já traz aí diversas propostas que são consenso, né?
e buscam aperfeiçoar, principalmente, né, a questão das relações institucionais dentro do setor, seja do operador privado, né, com o ente público, né, buscando mais transparência, buscando mais clareza, né, nessas relações. Além disso, ele ataca também o problema do financiamento, né, que é fundamental, tanto o financiamento do custeio, né, onde a gratuidade é uma parte, como o financiamento também dos investimentos em infraestrutura que precisam ser considerados, né? E, por último, a questão da qualidade e da produtividade, que são questões que estão aí dentro do anseio, né, de todos os usuários desse serviço público. Então, nós acreditamos que é um outro caminho que nós estamos seguindo em paralelo, né, com essas soluções da gratuidade. É claro que elas se complementam, né, mas é fundamental a gente tratar, né, e ter essa clareza do longo prazo, né, como a gente realmente resolver esses problemas mais estruturais. Nesse campo, vale a pena lembrar que o próprio MDR está discutindo, né, no âmbito do Comitê de Mobilidade Urbana, uma proposta que poderia ser um aperfeiçoamento, né, uma sugestão de complementação do que está tramitando no Congresso Nacional. Nós temos participado, inclusive, junto com a FNP, junto com o Fórum de Secretários, junto com a indústria, a própria ANTP, né, dessas discussões, e acreditamos que não vemos problema nenhum, né, em que essas duas propostas, depois de consolidadas, elas possam se encontrar, né, no Congresso Nacional para aí, a partir daí, a gente ter aí um texto de consenso, né, entre o governo federal, entre os governos municipais e estaduais, né, entre os operadores e os usuários também estão participando. Então, eu acho que é uma construção, né, que quanto mais consenso a gente tiver em torno dela, mais rápida é a tramitação e mais rápido os resultados, né? Eu lembro aqui que nós levamos aí 12 anos para tramitar com a Lei de Mobilidade Urbana, né, dentro do Congresso Nacional, e enquanto a gente não juntou todos os agentes interessados, né, ainda na época do Ministério das Cidades, para poder tratar dessa questão, a gente não conseguiu êxito na tramitação. É muito importante a gente construir esse consenso, né, e já levar para o Congresso Nacional uma proposta amadurecida que possa realmente representar os interesses e os anseios, né, de todo mundo que está envolvido aí nessa problemática. Então, acredito que a primeira luta continua sendo aí, eu acho, a gente conseguir a perenidade na gratuidade dos idosos coberta pelo governo federal, né? A ANTU tem lutado por isso, né, junto lá aos parlamentares, no sentido da gente tornar isso perene. Isso não resolve tudo, né? Igual o Gilberto falou, a gratuidade do idoso hoje representa aí de 8% a 10% dos custos, né, do nosso setor, mas já é uma solução razoável, né, que garante a presença do governo federal na solução desses problemas, né? Então, acho que trabalho é o que não falta, viu, Pelé? A gente tem muita coisa para fazer, e eu acho que a união aí e debates desse tipo aqui, encontros, né? O Claudio falou que não é debate, realmente não é. Hoje nós temos um consenso tão grande, né, dos problemas do setor, né, e das soluções que precisam ser adotadas, que só temos que aproveitar esse momento para poder construir em conjunto essas soluções. Bom, perfeito, gente. Ora, a gente... Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Claro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu queria entender aqui, eu acho que com o Cláudio e com todos os presentes, vou lançar a pergunta não para uma pessoa, que, assim, eu entendi, os próximos passos são
mais políticos, né? Temos que qualificar um texto no Senado, temos que pensar nos próximos de levar isso para outros benefícios, não apenas para o idoso. Mas levando em consideração o que o Cláudio falou, que eu acho que é uma excelente ideia, que é de criar e viabilizar o primeiro, um grande exemplo que seria o idoso, eu gostaria de ver aqui quais são os próximos passos no sentido de como que a gente, então, poderia, depois de ter a política resolvida, né, as questões políticas, pensar na solução, não apenas tecnológicas, mas também soluções processuais de responsabilidade. Quando que essa parte mais, que eu vou dizer, a prática vai começar a ser discutida para a criação de grupos de trabalho, de discussão, e poder gerar aí uma padronização para esse serviço? Bom, eu queria falar um pouquinho, André, sobre essa colocação, até porque nós estamos acompanhando aí também, né, a questão da carteira de identidade nacional, que já começou a ser implantada em algumas localidades, né? E eu acho que é um caminho que esse grupo de trabalho deveria explorar, porque eu vejo um grande potencial aí da gente aproveitar essa iniciativa do governo federal, que está lançando nesse momento essa carteira. As informações que eu tenho é que essa carteira é uma carteira inteligente, né? Então, que poderia, de alguma forma, ser utilizada até como um passe do idoso, né? E, assim, a ideia me chamou muito a atenção primeiro pela seriedade do documento, né? Eu acho que, inclusive, a gente ganharia muito em termos do cuidado que os usuários teriam, né, com esse documento, né, na medida em que ele não é só um passe de transporte, né? Ele é um documento de identidade, e aí as pessoas cuidam mais, né, desse documento. Eu acho que é um caminho promissor, né? E, assim, do ponto de vista prático, né, da gente iniciar essas discussões, eu acredito que, do ponto dos operadores, a gente está à disposição da NTP, né, para participar aí dos próximos passos, porque eu acredito que logo, logo, nós vamos ser questionados com isso, principalmente se a gente partir e realmente conseguir a perenidade desse auxílio do governo federal. Eu acho que a questão da comprovação, né, da utilização desse benefício vai ser cobrada no curto prazo, né, e nós temos que ter respostas para isso. Então, é uma solução urgente, né, se a gente quer realmente garantir isso. E digo não só esse auxílio, né, mas tanto auxílios que poderão vir aí da questão da gratuidade dos estudantes, né, todos esses órgãos públicos que vão, de alguma forma, aportar recursos no setor de transporte público coletivo vão exigir, né, algum tipo de controle, e nós temos que estar prontos para responder. Perfeito. Bom, apenas para lembrar e retomar, né, que a gente está falando aqui justamente de um trabalho que já se iniciou, né, com as principais empresas de tecnologia do país, né, um grupo de trabalho que já está discutindo esse assunto. Inclusive, nessa primeira reunião se falou até mesmo na questão do novo RG, né? Ou seja, são várias possibilidades, várias alternativas que estão sendo debatidas nesse grupo de trabalho que a NTP está coordenando, que a NTU, inclusive, faz parte, o Ricardo sabe disso, e que a Frente Nacional de Prefeitos, também o PR já sabe, foi convidada a participar e aceitou também. Então, esse é um trabalho que está sendo levado agora em paralelo, né, para que essa possibilidade seja resolvida de um jeito ou de outro, com carteira de identidade ou não, com uma mídia paralela ou não, mas é algo que esse grupo está discutindo e, felizmente, diante de um fato consumado. Ou seja, existe já uma gratuidade, pelo menos com garantia de até o final do ano, e a luta política aí ela corre do lado, né? Ela vai vislumbrar outros e novos e perenes desafios. Então, isso que eu gostaria de lembrar. E também lembrar um pouco o que o colega
Gilberto Pé, nos seus tempos de militância no Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira, né? Ele aprendeu a lição de que a gente se trata de um movimento desigual e combinado, ou seja, são várias ações que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas que se combinam para ir conseguindo resultados de intermediário. Mas é a velha história. A gente está olhando a árvore, mas sem perder de vista a floresta. A gratuidade é uma árvore, mas a floresta maior é o marco regulatório. É finalmente a União assumir essa situação do transporte público coletivo como uma questão nacional, no mesmo nível da saúde e da educação, para que a gente possa dizer e dar os mesmos exemplos que o Perry citou agora há pouco da Alemanha, de poder falar de Hamburgo e Berlim, como se fala, por exemplo, de Osasco e São Paulo. Bom, estamos encaminhando para o final. Queria apenas lembrar também, antes das considerações finais de todos vocês, do próprio Cláudio, que para falar sobre esse assunto de maneira geral, que eu chamaria aí do movimento combinado, a NTP, todos sabem disso, né? Todos participaram da construção desse projeto, lançou a cartilha das eleições, o caminho da mudança, que são propostas para um transporte público de qualidade e uma vida melhor. É claro que são várias propostas ali, algumas estão sendo conquistadas, outras poderão vir a ser, e seguramente talvez o sejam, mas a cartilha eu acho que é um bom guia, né, de ação e de prática para a luta que a gente está desenvolvendo. Bom, então, para a gente poder fechar o nosso debate aqui, eu queria devolver a bola para vocês e o Cláudio então, faz o encerramento de honra, passando para a gente quais foram as principais considerações que ele pescou desse debate. Então, retomando, quem quiser fazer a sua primeira consideração final, agora a conversa está aberta. Quem já quiser se despedir e falar do seu principal argumento. Posso começar, então? Claro. Bom, você pode terminar. Terminar, é verdade. Posso terminar. Eu, novamente, obrigada pelo convite e, como representante das empresas de tecnologia, nós entendemos essa como uma grande oportunidade para os operadores, para nós, como empresas de tecnologia, de resolvermos essa questão, porque a gente entende o peso do benefício hoje na tarifa, a gente entende esse problema e a gente está disposto a contribuir para desenhar um modelo que seja bom para todos, principalmente para o idoso. Sempre de olho em todos, né, as pessoas que estão ali, as personas que fazem parte desse ecossistema que é o transporte. Então, estamos abertos e vamos nos compor para poder trabalhar numa solução. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigado, André. Bom, eu aproveitar também para agradecer essa oportunidade de participar aí com os colegas dessa conversa, que foi muito rica, né, em detalhes. Acho que mostra uma sinergia muito grande entre os atores que fazem esse setor, né, de atividade, né, e nos brinda, né, com um momento muito especial para que a gente possa prosseguir aí e obter êxitos bastante rápidos nesse processo de reestruturação, né, e de caminhos para a gente ofertar um serviço público aí de transporte de maior qualidade, com preços acessíveis aí para a população. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem de otimismo, né, ao despedir e agradecer à NTP pela oportunidade de estar participando. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, também a mesma coisa, agradecer o convite, colocar a Frente Nacional de Prefeitos à disposição de todos os atores aí que trabalham com esse tema, que está na pauta prioritária dos prefeitos. Os prefeitos entendem que qualidade de vida nas cidades está diretamente associada à qualidade da mobilidade urbana. Esse assunto é inescapável. O prefeito, quando vai pedir voto, quando sai na rua, o assunto mobilidade é assunto recorrente. Não só quando sai na rua, mas quando, eventualmente, conversa com os agentes econômicos da cidade que vão tratar deste assunto porque precisam dos trabalhadores aptos, né, e transportados para fazer a roda da economia girar. Então,
acho que teremos aí um futuro promissor em relação a esta agenda, porque o assunto ganhou esta envergadura, ganhou essa aderência, esse engajamento, e contem com a Frente Nacional de Prefeitos. Muito obrigado pela oportunidade. Cláudio? Bom, eu achei muito interessante a coisa, porque pelo menos todo mundo que estava aqui estava muito interessado, né? Então, eu espero que isso seja, de certo modo, um espelho da sociedade em geral. E, certamente, cada representante aqui ou seja, a Frente Nacional de Prefeito é uma comunidade de interesses comuns e que luta também por tudo isso. E o Bicalho e a Andréa também representam interesses e recursos para dar a solução. Eu tenho um certo... eu vou deixar uma mensagem um pouco assim. Eu vou insistir na questão do foquismo, da minha aproximação foquista. Ou seja, por quê? Por quê? Porque o grande problema nosso é atrair a Organização Nacional de Governo, ou que se chama Governo Nacional, a entrar no carro e ajudar na viagem, quer dizer, a pagar uma parte da conta, né? Isso é sempre difícil conseguir que alguém que não estava com uma certa responsabilidade assuma responsabilidade. Então, vai ser fácil. Já houve uma conquista na base da emergência. Não, mas você entra só nessa viagem. Na próxima viagem você não precisa pagar. Então, bom, então tá bom. Então, são aproximações sucessivas. Se a gente conseguir perenizar pelo menos o assunto do idoso, seja qual for, podia ser o assunto dos estudantes, só que é mais complexo, mas o assunto este nosso co-viajante, que é o governo federal, passa a ser co-viajante. Ele passa a entrar de passageiro também. Então, ele passa a participar. E eu acho isso daí fundamental, que seja visto em algum assunto o governo federal permanentemente pagando uma parte da conta da mobilidade. Parece lógico que o bilhete, a identidade, a RG, seja utilizado, se ele existisse já, e se tivesse uma tecnologia adequada, que me parece que não é o que está acontecendo. A tecnologia é uma tecnologia um tanto quanto aquele QR Code e coisas assim, que ainda não está muito claro qual vai ser a tecnologia da identidade. Poderia resolver a questão do idoso, mas certamente não resolve o problema do estudante. Então, quer dizer, tem um caminho. E a outra coisa, se um idoso com seu RG passar esse RG para um outro usar, o que você faz? Quer dizer, você cancela ele ser idoso, ele não é mais idoso, ele vira jovem. O que acontece? Quer dizer, ou seja, uma coisa é você ter o cadastro e ter as suas ações administrativas em cima de um cadastro. Outra coisa é misturar um direito fundamental de identidade com comportamento. Daqui a pouco nós vamos ter, vamos dizer assim, crimes sendo cometidos no processo. Então, eu tenho um certo receio de que a gente, pelo fato de que parece promissor, e eu acho promissor, a identidade, a gente não parta para uma solução intermediária que concretize a participação nacional no assunto de mobilidade através dos direitos dos idosos. Bom, gente, queria agradecer, então, a presença de todos vocês, agradecer as pessoas que participaram do debate, que nos acompanharam até aqui. A gente está discutindo há praticamente 1h30 já, e foi um debate bem interessante, bem produtivo. Queria agradecer ao patrocínio da Volkswagen e da Mercedes-Benz, o apoio do Diário do Transporte, da UTM Editora, da Transdata e da NTP, que realizaram e realizam esse NTP Café, e convidá-los aí para o próximo encontro, que eu espero, né? E como a gente tem esperado e tem acontecido, será no próximo mês, e a gente volta a entrar em contato com todos para dizer qual vai ser o tema do nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos. Então, um grande abraço e boa sorte, que a luta continue. Um abraço. Até logo. Até logo.